Nós vamos, meus queridos, abrir nossa Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Nós vamos dar sequência à exposição do Evangelho de Marcos, lendo hoje a partir do verso de número 12. Evangelho de Marcos, capítulo 1, a partir do verso de número 12. Na leitura de hoje, nós vamos até o verso 20, dando sequência aí às nossas exposições desse livro. Hoje nós estamos na terceira mensagem dentro desse evangelho, e o tema para nós aqui é o grande chamado. Sobre isso que nós vamos ouvir e perceber aqui nesse texto. A palavra do Senhor, ela diz o seguinte, eu peço que você acompanhe aí a leitura. E logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, e os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo, e eu farei com que vocês sejam pescadores de gente. Então, eles deixaram imediatamente as redes e seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou, e eles seguiram Jesus, deixando o seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Somente até aí o nosso texto. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, muito obrigado pela tua palavra. A palavra do Senhor foi lida, e será, Deus, ó Pai, exposta nesse momento. E nós pedimos ao Senhor que conduza essa palavra aos nossos corações. Nos ensine, Pai, que possamos perceber, ó Deus, ó Pai, as tuas maravilhas. O quão grande é o Senhor, o quão maravilhoso é o Senhor, o quão gracioso é o Senhor. Fale conosco, Deus, usa a minha vida, segundo o teu querer e vontade. Que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Na última mensagem, meus queridos, dentro desse evangelho, nós percebemos uma verdade muito importante para todos nós. Algo muito precioso para os nossos corações. Aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou através dela. Jesus veio, e com ele veio um novo começo. Foi sobre isso que nós ouvimos na última mensagem. Um novo começo, e esse começo, ele é marcado por duas coisas muito importantes. Esse novo começo que o Senhor Jesus traz, ele é marcado por uma identificação, uma nova identidade que Ele nos dá, que Ele nos proporciona. Mas é marcado também por uma recriação, onde tudo se faz novo. Aquilo que era velho passou, e as coisas se fizeram novas. Assim é esse novo começo, realizado por Senhor Jesus Cristo. Mas antes de nós voltarmos para o nosso texto, observando um pouco sobre esse texto e refletindo um pouco sobre ele, eu me lembrei de um livro que me marcou muito. E provavelmente muitas pessoas aqui já ouviram falar, ou pelo menos já viram o filme, que é As Crônicas de Nárnia. E num dos livros das Crônicas de Nárnia, A Viagem do Peregrino da Alvorada, dentro das inúmeras histórias inspiradoras que C.S. Lewis escreve nesse livro, a história do Peregrino da Alvorada, ela é marcante. E ela traz algo muito importante e muito interessante, a forma como é narrado ali. Nessa crônica, os irmãos Edmundo e Lúcia, eles retornam a Nárnia.
E eles voltam ali na companhia de um primo, chamado de Eustáquio. E quando nós começamos a ler o livro, ou se você já viu o filme, você deve ter percebido que Eustáquio, desde o início da narrativa, ele tem problemas de relacionamento com as pessoas que o cercam. Eustáquio era um menino difícil. Era um menino complicado. Era um menino arrogante, soberbo, egocêntrico. Assim era Eustáquio. Ele se considerava mais inteligente que os demais. E ele reclamava de todas as decisões. Não sei se você que leu ou viu o filme foi como eu. Eu fiquei com raiva desse menino. Menino reclamão. Tudo estava ruim para ele. Todas as coisas. A comida era ruim. O barco, o Peregrino da Alvorada é o nome do barco, balançava demais. Ele reclamava de tudo. E ele entendia que todas as pessoas deviam servi-lo. Ele não cooperava com nada. No decorrer da história, ali eles dentro daquele navio, dentro daquele barco, eles resolvem então atracar o navio, o Peregrino da Alvorada, numa ilha que aparentemente era deserta. E ali os demais companheiros de viagem resolvem então providenciar uma refeição, uma comida. Eustáquio não. Ele diz, eu não vou fazer nada. Eu vou descansar, e ele vai dar uma volta pela ilha. E a história narra que Eustáquio então encontra uma caverna. E dentro dessa caverna havia um tesouro que, dizia-se ali, alguns escritos, pertenciam a um dragão. E Eustáquio então olha aquilo, o tesouro enche seus olhos, ele pega um bracelete, coloca nos seus braços, enche os bolsos, com o máximo de riqueza que ele conseguia carregar naquele momento. E lá fora uma chuva começa a cair, então ele resolve dormir e esperar a chuva passar. E quando esse garoto acorda, para susto dele, ele já não era mais um menino, mas ele havia se transformado num próprio dragão. E é interessante que, ao acordar e ver que ele se tornou um dragão, a primeira reação de Eustáquio não foi ficar triste. Aliás, ele se tornou um animal poderoso, muito forte. Agora sim, aquilo que ele achava parecia ter sido concretizado. Ele se achava melhor que todo mundo. Agora Eustáquio era mais forte que todo mundo. Porém, ele já não era mais humano. Ele havia se tornado uma fera. Ele havia se tornado um animal terrível. Ele se achava agora mais forte que Edmundo. Ele se achava mais forte que o próprio príncipe, o príncipe Cáspian, que era um dos príncipes de Nárnia. Ele era o mais poderoso. Mas é interessante que, durante a narrativa do livro, Eustáquio chega a uma conclusão. Ele vai perceber, então, que toda a sua busca por superioridade, toda a sua busca por poder, toda a sua busca por ele mesmo, pelas suas próprias vontades, pelo seu próprio desejo, o levaram a uma prisão. Ele estava preso dentro do corpo daquele dragão. Ele não podia fazer mais nada, ele não tinha como se relacionar mais com ninguém. Ele não cabia mais naquele navio. E agora como ele faz? Então Eustáquio se vê preso em meio ao seu pecado. E na história, C.S. Lewis, ele demonstra para nós o grande problema de Eustáquio. Um coração pecaminoso. Um coração que ama a ele mesmo e que busca satisfazer a ele mesmo. A cura, a transformação para Eustáquio foi quando o Aslan, que nessa alegoria cristã de C.S. Lewis, é um tipo do próprio Cristo. Aslan, um leão, vitorioso, poderoso, que conduz todo o povo de Nárnia. A transformação para Eustáquio só veio então quando Aslan foi ao seu encontro. Somente assim. Por ele mesmo nada poderia ser feito. Mas Aslan o transformou. Vamos voltar para o nosso texto. Porque o nosso texto começa com um desdobramento das identificações de Cristo com o seu povo, que nós ouvimos semana passada. Ele continua a mesma ideia. Ele continua falando sobre as mesmas coisas aqui. Assim como ele se submeteu ao batismo, nós vamos perceber que ele se submete às nossas aflições também. E às dificuldades que nós enfrentamos.
Perceba o verso 12 e o verso de número 13. Esses dois versos vão falar sobre a tentação do Senhor Jesus. Submetendo-se agora voluntariamente ao batismo, Jesus mostrou toda a sua disposição em cumprir a missão que lhe foi atribuída. Nós percebemos e aprendemos isso na semana, sei lá quantas semanas atrás. Teve aniversário, o missionário esteve aqui, já me perdi aqui no tempo. Mas nós ouvimos isso, que o Senhor Jesus, Ele se submete à missão que foi atribuída a Ele. Sofrer e morrer no lugar do seu povo. Jesus se submete a isso. E é então lógico, dentro desta submissão, desse entendimento da sua missão, do que ele deveria cumprir, é óbvio que dentro dessas aflições que o Senhor Jesus suportaria também no momento em que ele se encarna, é óbvio que essas aflições viriam também na forma de tentação. E que essas tentações elas começassem de imediato. Demonstrando aquilo que o apóstolo Paulo irá nos ensinar depois. Onde o Adão, o primeiro Adão, falhou. O último Adão, o último representante, deve ser tentado, para que por sua vitória sobre o tentador, em favor de todos os que creem nele, possa desfazer todos os resultados da falha do primeiro Adão. É isso que nós percebemos. Essa é a missão atribuída a Cristo. É a essa missão que Cristo se submete. E dentro das características de Marcos, eu já falei aqui que ele é muito dinâmico e muito direto na sua narrativa. Ele não nos dá aqui nem mesmo fôlego. Ele é rápido, ele é direto, ele tem pressa, ele é imediato. Ele já nos conduz aqui à tentação do Senhor Jesus. Não há tempo aqui para se demorar na glória do batismo, sem um momento para recuperar o fôlego. Por assim dizer, Jesus já é empurrado, Jesus já é conduzido, Jesus já é direcionado pelo próprio Espírito para exercer o seu ministério, para começar o seu sofrimento, para começar a sua luta. Jesus já é conduzido. Talvez alguns se perguntam, que deserto é esse? É um tanto quanto interessante, porque o batismo já havia sido no deserto. Nós aprendemos que João Batista ficava no deserto, próximo ao Rio Jordão, batizando pessoas. Mas que deserto é esse? Bom, nós não sabemos certo o local para o qual o Senhor Jesus foi direcionado. Algumas pessoas fazem até algumas especulações, mas o texto, ele não nos deixa esse tipo de entendimento. Mas é interessante que quando nós comparamos a narrativa de Marcos com a de Lucas, por exemplo, Lucas 4:1, nós podemos ter um entendimento um pouco melhor, mostrando que do Jordão, ele foi conduzido então no deserto. Ele já estava no deserto. E naquele deserto, então, é o que nos dá a entender a narrativa escrita por Lucas. Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo. Mas independente qual seja o lugar, o que nós percebemos aqui, e o que precisa mesmo encher os nossos corações, é que nem mesmo aquele lugar inóspito, sem vida, perigoso, cercado de feras, não seria capaz de separar Jesus da comunhão com o Pai Celestial. Não seria capaz. Era o lugar da preparação para a realização mediadora do Senhor Jesus. E é interessante como o próprio Cristo, depois ele faz do deserto o seu lugar de comunhão pessoal com Deus. É interessante isso. Veja o verso 35 do capítulo 1 de Marcos. Tendo-se levantado de madrugada, diz o texto, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. Ou em algumas traduções, e foi para o deserto. E ali orava.
Em vários momentos, após estar ali cercado pela multidão, a palavra nos diz então que Jesus se afastava, ia para longe, para o seu tempo com Deus. A provação de 40 dias do Filho de Deus, ela continua. Assim como vários momentos Israel também, na travessia ali, foi mantida no deserto por 40 anos. Moisés esteve no Monte Sinai por 40 dias e noites. Elias foi conduzido por 40 dias e noites ao Monte Horebe. Em cada caso, o deserto aqui era um campo de provas. Era um campo de testes. Era um campo de lutas. Os mesmos contrastes estão presentes aqui com Cristo. Luta. Desafios. Jesus é tentado por Satanás e é vitorioso. O que nós percebemos aqui é que o grande rei, o filho amado do Pai, é também o servo sofredor. Ele é também. Perceba, na primeira parte do texto do livro nós percebemos que Jesus é o rei. Na última mensagem nós percebemos que ele é o rei, mas é também o filho amado do Pai. Este é o meu filho, em quem me comprazo. E agora nós percebemos que ele é também o servo sofredor. E o texto continua, verso 14 e verso 15. Nós percebemos o começo, agora as coisas começam mesmo. Jesus começa a pregar, Jesus começa a anunciar o reino, toda a preparação, ela agora se finaliza e é inaugurado agora a obra do Senhor Jesus. Seus ensinos, pregações, sofrimento, caminhadas, inúmeras coisas estão por vir ainda. O início foi realizado, tendo sido apresentado pelo arauto, João Batista, e pelo batismo que ele mesmo requisitou, reafirmou a sua decisão de levar sobre si os pecados do mundo. E além disso, ele provou ser digno, porque triunfou sobre Satanás no deserto. Agora o seu ministério começa. Então Jesus veio para Galiléia, é o que diz aqui o texto. Você pode acompanhar a leitura. Ele veio para Galiléia pregando o evangelho, proclamando as boas novas da salvação como um dom gratuito de Deus. Isso logo após a prisão de João Batista. Não sabemos aqui quanto tempo passou, quanto tempo passa do deserto até a prisão de João Batista. Os historiadores vão dizer que aproximadamente 1 ano, ou quase 1 ano, passou, mas João foi preso. E é interessante que a prisão de João e o início do ministério de Jesus tem uma relação muito interessante, para mostrar que o evangelho é proclamado e conhecido na adversidade e sofrimento, e não na facilidade e no conforto, como muitas pessoas acham. Há sofrimento, há lutas, para que o evangelho se expanda, cresça, se multiplique. Isaías 9, verso 1 e 2, veja o que diz. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão, diz o profeta Isaías. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão. Galiléia dos gentios, o povo que andava em trevas, viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. O evangelho se multiplica, cresce, se expande, mesmo em momentos de grande escuridão, mesmo em momentos de grande dificuldade. Este reino veio, e este reino indica então o governo, ou a própria soberania de Deus, reconhecidos no coração e em ação na vida das pessoas, efetuando agora a sua completa salvação, a sua constituição na igreja e finalmente no universo redimido. Este é o reino de Deus, um reino onde o Senhor governa soberanamente,
Um reino onde Ele traz a sua completa salvação. Um reino em que Ele estabelece a sua igreja. E um reino onde Ele promete um fim com um universo redimido, restaurado para a sua própria glória. Esse é o grande começo. O servo sofredor veio trazer esse começo. Mas há aqueles que serão chamados para trabalhar. Há aqueles que serão inseridos nesse grande projeto, que serão inseridos nesse reino, serão vocacionados, comissionados. E nós temos aqui, do verso 16 até o verso de número 20, os primeiros discípulos sendo chamados. O maravilhoso evangelho do reino não foi escrito somente para as pessoas que viveram na época do ministério terreno de Jesus. Não foi escrito. Ele foi escrito para todas as eras. Por isso não é de surpreender, queridos, então, que logo no início do seu ministério, Jesus escolheu homens. E por meio do seu testemunho oral e escrito, perpetuariam a sua obra e proclamariam a sua mensagem. Porque essa mensagem do Evangelho não era para aquele momento histórico do Senhor Jesus, mas é para o nosso momento, é para as eras vindouras. Por isso o Senhor continua levantando pessoas para continuarem a proclamar, para continuarem a levar essa mensagem. E aqui nós temos os 4 primeiros. Nesse contexto, um fato não pode ser ignorado aqui também. A decisão dos discípulos de seguirem a Jesus demonstra a grandeza do Senhor, a grande força da influência de Deus sobre a vida, sobre o coração, da mente daqueles homens. Como o Senhor Jesus exerceu influência, de tal modo que quando Ele os chamou, o texto vai nos mostrar aqui que eles o seguiu, passaram a segui-lo imediatamente. Tamanha influência do Senhor Jesus sobre eles. Perceba como foi. Venham, sigam-me. Ele exerce a sua soberana vontade sobre eles. Ele mostra que tem direito de convocá-los. Ele mostra que ele tem direito de convocá-los para o reino, para o serviço do reino, e que eles deveriam estar prontos agora e então para segui-lo, quando por ele fossem chamados. Vocês precisam estar prontos. Venham e sigam-me. Por isso, quando Jesus lhe disse: sigam-me e eu os tornarei pescadores de homem, ou como diz aqui no nosso texto, e eu farei com que sejam pescadores de gente, eles imediatamente largaram suas redes. Eles imediatamente abandonaram por uma promessa que o Senhor iria treiná-los para uma missão muito superior, infinitamente maior do que a de pescadores de peixes. O que nós podemos perceber aqui nesse texto, queridos? Eu gostaria de refletir com você e trazer algumas aplicações para nós. Algumas verdades estão muito importantes aqui. E eu gostaria de destacar pelo menos 2 delas, que serão as nossas aplicações. Os 2 aspectos que nós falamos anteriormente, eles vão retornar aqui. Identificação e novo começo. Perceba isso. Nós percebemos aqui logo no princípio do nosso texto, que esta identificação do Senhor Jesus, ali no primeiro momento mostrada através do batismo, aqui também nós percebemos essa identificação com as nossas lutas. É o que nós percebemos aqui. Jesus se identifica com as nossas lutas. Se identifica com todas elas. Perceba algo. Ao se encarnar, Jesus se identifica conosco em nosso sofrimento. Quando o Verbo se tornou carne, queridos, Ele se submeteu às nossas mesmas dificuldades.
levando sobre sua carne as nossas dores. Jesus se identifica conosco em nosso sofrimento. Mas Jesus nos mostra também que o deserto é um lugar de profunda intimidade com Deus. Momentos de luta, momentos de dificuldade, são também momentos para nos aproximar do Senhor. E me parece que o apóstolo Paulo aprendeu muito bem. Perceba o que Paulo disse na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 9, até o verso de número 10. Veja o que diz. Então ele me disse, Paulo aqui pede para que espinho na carne fosse retirado. E a resposta de Deus foi: a minha graça é o que basta para você. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Porque Jesus se identificou conosco em nossas fraquezas. Então Paulo diz: por isso eu posso repousar nesse poder de Cristo, que venceu todas essas coisas. Eu venci o mundo, por isso tenho um bom ânimo. Eu venci todas essas lutas, por isso tenho um bom ânimo. Continuem firmes. O Filho de Deus, o Rei, é também o servo sofredor, que fez o que fez para um propósito sublime, maravilhoso. O apóstolo Paulo, ele diz também aos Romanos, capítulo 5, verso 17 a 21, diz o seguinte: se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, Paulo diz, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. A lei veio para que aumentassem a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça, que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Quando o Verbo se fez carne, ele inaugura o reino messiânico. Se identifica conosco, vence todas as nossas mazelas, triunfa sobre a morte. E tudo isso faz parte deste novo começo, deste novo reinado. Mas sabe o que é interessante? E aqui nós entramos na segunda parte do nosso texto. Esse rei, ele nos chama para trabalhar com ele. E isso é impressionante, queridos. Isso é impressionante. Jesus nos insere para serviço desse reino. Veja bem, dentro desse seu plano, dentro desse seu reinado, não somente você está dentro, como sendo ali alguém governado por ele, mas ele também faz de você participante e atuante nesse reino. É isso que ele nos faz. Dentro da sua agilidade de escrita aqui, Marcos encerra essa introdução, apresentando também de forma muito dinâmica para nós os primeiros discípulos de Jesus.
E quais são eles? O texto nos diz: Pedro e André, que eram irmãos, e os dois também irmãos, Tiago e João. São os 4 primeiros aqui. É óbvio que esses 4 e os outros 8 que serão acrescentados aqui, dentro desse projeto, que se juntariam a eles, têm aspectos singulares. Não se esqueça disso. Esses 4 e os demais que se juntarão, eles têm aspectos que são deles, singulares deles. Eles até têm um título, uma atribuição, um nome foi dado a eles que vai destacá-los dos demais. Como eles são chamados? Apóstolos. Então, é bem claro que esses 4 e os outros 8, eles têm aspectos singulares. Eles têm aqui um compromisso diferente. E por que esse título apóstolo? Para demonstrar que a relação desse grupo com Jesus e a participação deles dentro desse plano, desse reino, desse projeto messiânico do Senhor Jesus, eram exclusivas. E após eles, nenhum mais pode usurpar esse título. Nenhum mais. Uma obra exclusiva deles. Mas ao mesmo tempo, nós podemos perceber algumas semelhanças. Por mais que eles tenham uma obra distinta que eu e você nunca teremos, há semelhanças. Há semelhanças. Assim como eles foram chamados e inseridos dentro deste reino messiânico, como trabalhadores desse reino messiânico, nós também hoje, e a igreja que virá, continuará também sendo inserida. Então, de certa forma, nos assemelhamos a Ele. E a primeira coisa que nós percebemos é como tudo isso acontece. Perceba como tudo isso aconteceu. A primeira coisa que vai assemelhar você aos 12 é justamente isso. É como eles se tornaram participantes. E tudo isso começou com um chamado de Jesus. Veja o texto. Diz o texto: caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo. Foi assim que tudo começou. Venham comigo. O texto é muito claro. É muito claro. Só não percebe quem não quer aqui nesse texto. Tudo isso começou com um chamado. A iniciativa de se relacionar com esses 4 foi do próprio Jesus. Foi dele. Não foram eles que se interessaram por Jesus. Foi o próprio Cristo que foi ao encontro deles, os chamou, os transformou. Deu a eles um novo significado e propósito. É muito diferente daquilo que nós vemos nos nossos dias, né? Há um mestre, alguém que sabe muitas coisas, então vai todo mundo para lá. Aqui nós percebemos o quê? O mestre dos mestres, o rei dos reis, o senhor dos senhores, indo ao encontro desses homens. É bem diferente. É bem diferente. Com Cristo a história é totalmente diferente. Veja bem, há um historiador que diz que ali naquela região, no Mar da Galileia, e o Mar da Galileia não era um mar, era um grande lago, de água doce, não era um lugar de água salgada. Mas era um grande mar, um grande lago, e era um local de muita abundância de peixe. E alguns historiadores vão dizer que aproximadamente 250 barcos pesqueiros ficavam ali naquele local.
Perceba, 250 barcos pesqueiros. Talvez haviam ali, sei lá, milhares de pessoas. Muita gente. Eram muitas pessoas. Mas Jesus, com um propósito particular, chama apenas 4. Apenas 4. Queridos, e é assim comigo e com você hoje. É dessa forma. Nós não nos tornamos parte desse reino. Nós não nos tornamos parte desse plano de Jesus porque nós queremos. Não é porque nós somos os melhores. Não, não é. Como diz o comentarista, nós não nos engajamos nesse organismo chamado igreja porque nós queremos. Nós somos chamados. Chamados. Nós somos vocacionados. Chamados por Cristo. E esse chamado é irresistível. É irresistível. Um propósito particular que o Senhor Jesus tem para cada um de nós. Perceba que amor e graça maravilhosos do nosso Senhor Jesus. Mas há mais coisas que nos assemelham a esses. O texto vai continuar. Venham comigo, farei com que sejam pescadores de gente. E o verso 18 nós temos a resposta, a atitude deles. E nós precisamos nos assemelhar a isso também. A segunda semelhança que percebemos é a radicalidade exigida por causa desse chamado. É tudo ou nada. É tudo ou nada, não tem meio termo aqui. Veja bem, quando Pedro, André, Tiago e João foram chamados, nenhum desses 4, teve a oportunidade de parar um pouco, pensar, olhar para Jesus e dizer o seguinte: Jesus, fazer o quê? Fazer o quê? Vai demorar muito? Quando nós vamos voltar? Vai ter comida? O que nós vamos ganhar com isso? Não houve negociações aqui, queridos. Ninguém parou para negociar com Jesus os termos. Ninguém parou para questionar Jesus e ver, olha, Jesus, até onde a gente vai? A resposta foi: então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Essa foi a resposta. Imediatamente. E esta é a mesma resposta que Jesus exige de você. É a mesma. Ele não exige coisa diferente disso. Ele não exige de mim outra coisa. Ele não exige nada menos do que isso. Prontidão. Radicalidade. Querido, isso precisa nos conduzir a uma reflexão muito importante hoje. Se você entendeu quem é Cristo Jesus, se você entendeu o que Ele veio fazer, se você compreende que você é contado com esses para o qual Ele faz, se você compreende isso, é impossível, meu querido irmão, você não abandonar o seu estilo de vida. Você não abandonar o seu senhorio sobre a sua própria vida. Não é possível você não abandonar as suas vontades, não abandonar o seu bem-estar, não abandonar os seus títulos e se submeter, única e exclusivamente, ao senhorio de Jesus. Não é possível. Como Paul Washer certa vez diz, é impossível ter um encontro com a cruz de Cristo e continuar da mesma forma. Não tem como. Não tem como. A única resposta possível é a entrega total.
toda a nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não há negociações. Você não negocia com Cristo as porcentagens, os termos. Não, você não negocia. E por fim, a outra semelhança é o objetivo, é o propósito. Perceba, é um chamado irresistível. É uma resposta radical. E por fim, o mesmo propósito. É o que nos assemelha a esses 4 e também aos 12. A última parte que nos aponta aqui a semelhança é a finalidade. O verso 4, Jesus diz aos 4, verso de número 17: venham comigo. Muitas pessoas têm uma percepção aqui errada do chamado de Cristo. Muitas pessoas vão achar que esse chamado de Jesus é um chamado para frequentar a igreja, uma organização religiosa. Não é o de frequentar um local onde todas as pessoas pensam, falam a mesma coisa. Não, não é. O chamado de Deus não é isso. O chamado de Deus não é para cumprir uma série de regras. Também não é isso. Não é para cumprir uma cartilha de orientações. Não, não é isso. Por importante que seja, queridos, ser membro de uma igreja, professar convicções, crer em boa teologia, essas coisas não são o propósito para o qual você foi chamado. Não são. Todas essas coisas são meios, são instrumentos. Todas essas coisas. O chamado de Jesus é para um relacionamento, é para uma vida. Venham, sigam-me, venham comigo. Venham. Esse verbo é interessante aqui. Esse verbo ele está no original, aqui no grego, ele está no presente. Mas é interessante que no grego, além do tempo verbal, nós temos dentro dos verbos o modo. E o modo aqui, conhecido dentro da língua grega como auristo, ele nos indica aqui uma ideia de ação contínua. Então não quer dizer que você foi chamado em um momento específico, ou para algo em específico, para um determinado momento e só. Não. O venha comigo é para a vida. Enquanto você vive, venha comigo. Enquanto você respirar, venha comigo. É isso que Jesus nos ensina aqui. O chamado de Jesus não é para ocasiões específicas, meu querido. Jesus não chamou você para você imitar a Ele apenas um dia na semana. Não, não foi. Não é só no domingo que você imita a Cristo. Ou não é só quando você está perto de outras pessoas crentes que você imita Jesus. Não, não é. É um chamado de vida. E para você seguir a Jesus durante todos os dias da sua vida. E Jesus continua: eu farei com que vocês sejam pescadores de gente. Eram 4 pescadores ali. E ele diz: deixem estas redes. Eu vou dar a vocês uma rede diferente. E vocês vão pescar algo diferente. É interessante que, por vezes, o Senhor Jesus ele utiliza questões do cotidiano para ensinar. As parábolas são assim. E aqui não é diferente. Jesus utiliza ali da vocação, do trabalho daqueles homens, para ensinar aqueles homens. Mas entenda algo, Jesus não está dizendo aqui para mim e para você hoje, para abandonar o seu trabalho e se dedicar integralmente ao ministério. Não, ele não está dizendo isso. Obviamente, ele chamou alguns para isso. Pastores, missionários, evangelistas. Esses sim foram chamados para integralmente se dedicarem ao ministério. Mas, o ato de ser pescador de gente, pescador de homens, é uma tarefa de todo cristão. De todo. É para todo crente. É um novo
propósito, é um novo significado que Deus dá a você. Voltando lá para a história, escrita por C.S. Lewis, na vida de Eustáquio, Aslan não apenas transformou o dragão em menino. Não apenas transformou. Aslan fez com que o Eustáquio continuasse a ser o Eustáquio. Ele não fez de Eustáquio uma pessoa diferente. Ele voltou a ser um menino. A questão toda é que o encontro narrado ali no livro de Aslan com Eustáquio é que deu a Eustáquio uma nova identidade. Ele deu a Eustáquio um novo coração. Ele deu a Eustáquio agora, a partir dessa nova identidade, ele mudou a forma como esse menino enxergava a sua própria vida. E a forma como esse menino enxergava as outras pessoas. Eustáquio agora era alguém diferente. Não porque ele deixou de ser Eustáquio, não, ele continuou sendo. Assim como Pedro continuou sendo Pedro. João continuou sendo João. Tiago e André. Mas ele deu a eles uma nova identidade. Ele deu a eles um novo coração. Ele deu a eles um novo propósito de vida. Ele deu a eles agora uma nova identificação. Um chamado sublime. É assim que Cristo faz conosco, meus queridos. É dessa forma. Ele nos insere em algo grandioso. Um reino. Ele nos chama. Ele vem ao nosso encontro e nos chama. E agora nos dá um novo coração. Nos dá agora um novo propósito. Andar com Ele. Segui-lo. Mas Ele também nos capacita a olhar os outros também de forma diferente. Porque é impossível que eu e você venhamos ter consciência do Senhor Jesus, queridos, e não ter em nosso coração o desejo de que outras pessoas tenham esse mesmo relacionamento. É impossível. É impossível a nós. Por isso esse chamado, venha, siga-me, dou a você um novo propósito. Ele é para todos nós. Ele é para mim, ele é para você. Ele é para essa igreja. Ele é para a igreja do Senhor Jesus. É assim que Ele nos faz. Esse é o grande chamado de Deus para nós. Desse Jesus que veio ao nosso encontro. Que nos chamou pelo nome. Nos chamou para uma vida com Ele. Nos chamou para um novo propósito de vida. Um novo motivo para se viver. Esse é o chamado do nosso Deus. Que essa palavra, queridos, possa de fato transformar os nossos corações. Ela possa de fato vir de encontro aos nossos corações. E mudar a forma como nós percebemos o chamado de Cristo para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Vamos orar nesse momento? Gostaria que você orasse por você agora. Nós vamos ter mais um momento de oração silenciosa. Ore por você. Reflita sobre esse chamado. Reflita sobre o chamado de Cristo para a sua vida. Chamado esse que é irresistível. É maravilhoso. Reflita também sobre este propósito que Ele dá a você, de vida com Ele, e de continuar essa obra proclamando o testemunho de Cristo Jesus. Ore nesse momento.
Deus santo e amado, muito obrigado, Deus, pelo que a palavra do Senhor nos ensina essa noite. Nos mostrando, Senhor Deus, ó Pai, que o Senhor Jesus, o Rei sublime, o Filho amado, é também servo sofredor. Sabe o que é padecer, homem de dores, que enfrentou, Deus, lutas, dificuldades, sofreu em sua carne, morreu a nossa morte, pagou o nosso preço. Mas após tudo isso, ele saiu vitorioso. Ele ressuscitou. E a sua vitória é a nossa vitória. Muito obrigado, Pai. Cristo se identificou no nosso sofrimento para nos trazer o alívio e o descanso eterno. Muito obrigado, Pai. Mas nós aprendemos também, ó Deus, que o próprio Cristo também, dentro desse reino maravilhoso, Ele nos insere como participantes, trabalhando, servindo. E Ele faz isso nos chamando e vocacionando, Pai. Ele faz isso nos conduzindo e vindo ao nosso encontro, nos dando uma finalidade, nos dando um propósito, nos dando um significado, um sentido de vida. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. E que em obediência, Deus, porque conhecemos a Cristo, porque entendemos a obra do Senhor Jesus, nós possamos, Deus, sim, ó Deus, ter um relacionamento com o Senhor, pessoal, íntimo. E possamos, ó Deus, ó Pai, ser testemunhas, ser trabalhadores, cooperadores, proclamadores, querer com que outros também vivam o que nós vivemos, sirvam ao Deus que nós servimos, adorem ao Deus que nós adoramos, em nome de Jesus, Pai. Nos abençoa, Deus, abençoa essa igreja, o que nós oramos a Deus nesse momento, no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo, amém.